Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil, TV Prevê. Está no ar o seu Diário do Brasil nesta quinta-feira, dia 14 de novembro. Vamos conferir os destaques desta edição. Hoje é Dia Mundial da Diabetes, momento para se conscientizar e, claro, fazer os exames. Sanduíche Bauru é oficializado como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade. E tem também um evento especial de lideranças globais que acontece aqui em Bauru. Isso e muito mais você confere logo após o intervalo aqui no Diário do Brasil. Meio-dia e 9 minutos. Começamos a edição de hoje com medo e delírio em Brasília. Falando das bombas que explodiram na capital federal na noite de ontem. Uma explosão aconteceu no estacionamento da Câmara dos Deputados, dentro do porta-malas de um carro, e outra na Praça dos Três Poderes, na qual veio a óbito o responsável pelas duas explosões, um homem de 59 anos de Rio do Sul, Santa Catarina. O corpo dele permaneceu no local, inclusive até hoje pela manhã, pois havia uma suspeita que poderia haver mais um artefato explosivo na mochila em que ele carregava. Mas ninguém se feriu, né? E agora a Polícia Federal vai investigar o caso para saber se foi uma ação solitária do homem, né, as suas motivações, como ele obteve os explosivos, né, e também o caminho feito até realizar essa atividade terrorista. O que já se sabe é que o autor utilizou o WhatsApp para fazer ameaças aí a pessoas conhecidas, que iam de William Bonner a José Sarney, e também ao Supremo Tribunal Federal, sugerindo aí causar um estado de sítio. Agora, como uma explosão dessa acontece assim em Brasília, né, ser um trabalho de inteligência e vigilância, também chama muita atenção, né? E agora, mudando um pouco de assunto, né, hoje é Dia Mundial da Diabetes, né? A ideia é difundir os cuidados e a prevenção em todas as nações. E por isso, a Associação de Diabéticos de Bauru oferece exames para toda a região. Mais detalhes com Rafaela Monteiro. O dia 14 de novembro foi instituído em 2006 pela ONU como o Dia Mundial do Diabetes. A Associação de Diabéticos de Bauru já oferece serviços para o controle da doença e durante o mês de novembro está promovendo o teste de glicemia capilar em toda a região de Bauru. Nesta manhã, foram feitos de maneira gratuita a avaliação bucal e de pés, pressão arterial, IMC, acuidade visual e glicemia capilar. Os sintomas, quando você não sabe que é diabético, você começa a ter fome demais, bebe água demais, urina bastante durante a noite e o principal, você começa a ter a visão turva. Em Bauru temos cerca de 56 mil pessoas com diabetes, uma população que chega a ser perto da população de Lençóis Paulista, outro município da região. A Isabel é um exemplo de que essa doença é silenciosa. Antes dela buscar os exames médicos, ela não manifestava sintoma algum. Há 2 anos atrás, descobri. 2 anos. E quais foram os sintomas que fizeram a senhora perceber que estava com diabetes? Eu não senti nada, eu fiz exame e deu no exame que eu fiz, exame de sangue. Desde então, ela toma o seu remedinho 2 vezes ao dia e pratica atividade física para controlar os níveis de glicose e ainda compareceu à associação para reforçar esses cuidados. Para mim que mudou a alimentação, que eu troquei minha alimentação e hoje eu vivo tranquila, né? Vivo bem, faço todas as minhas atividades e não sinto nada. E hoje a senhora veio participar das atividades aqui para reforçar os cuidados? Sim, sim. Aí, o que a senhora recomendaria para quem ainda não se cuida em relação a diabetes? Eu recomendaria para a pessoa vir aqui, como eu vim, para aprender, principalmente se alimentar. Para aprender. Eu aqui aprendi muita coisa boa. Muito legal aqui. E para quem deseja começar o seu autocuidado, já tem evento para comparecer, hein? Amanhã, 7h40, nós estamos se concentrando ali no Vitória Régia, naquela pracinha de alimentação. E nós vamos ter muitas atividades lá. 8 horas nós vamos sair em caminhada até a rotatória ali do próximo ao Ragazzo e voltamos.
vai ter sorteios de brindes, nós estamos em parceria com várias secretarias aqui de Bauru, vão estar dando apoio para nós lá, realizando testes rápidos e além dos nossos que nós vamos estar realizando, né? E vai ter brinquedo inflável para criança, pipoca, algodão doce, nós vamos ficar até a meio-dia lá. A gente continua, né, falando de diabetes, porque a nossa equipe também traz a sua relação, né, relação dessa doença com a obesidade. Confira na reportagem de Mara Carvalho. Neste dia 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes traz à tona discussões sobre a crescente prevalência da doença e sua íntima relação com a obesidade. Dados divulgados nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, pela revista científica The Lancet, apontam que 828 milhões de pessoas vivem com diabetes em todo o mundo. Pesquisadores apontam que o Brasil é o 6º país com o maior número de pessoas com diabetes, com aproximadamente 22 milhões, sendo que a maior parte dos casos corresponde ao tipo 2. São fortemente ligados a fatores como sedentarismo e alimentação inadequada. A nossa alimentação hoje em dia, né, a alimentação mundialmente, ela tende a ser muito rica em açúcar, muito rica em alimentos refinados, muito rica em gorduras ruins, e isso com certeza contribui para o ganho de peso, que contribui para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, né? Eu cuidando da minha alimentação, essa alimentação saudável, que aí eu trago um enriquecimento de fibras na alimentação, ingerir mais salada, ingerir mais verdura, ingerir mais frutas, né? Trazer gorduras boas para a alimentação, as castanhas, o azeite, os peixes, o abacate, lógico de forma sempre ponderada, né? Quando eu penso em peso, mas isso me traz uma alimentação que traz proteção, que me traz aí a possibilidade de perda de peso. E quando eu tenho diagnóstico precoce do diabetes e eu consigo uma perda de peso que seja pequena já, em torno de 5% de perda de peso, eu consigo muitas vezes controlar esse diabetes sem que eu necessite de uso de medicação. E qual que é a ligação direta entre a obesidade e diabetes tipo 2? É direta mesmo, né? Existe uma relação muito importante, né? A obesidade é um fator de risco bem importante, é o principal fator de risco para diabetes tipo 2, associado aí à idade, ao envelhecimento, né? Ao sedentarismo, aos hábitos de vida de alimentação inadequados. Em que estágio da obesidade o risco de diabetes tipo 2 ela se torna mais significativo? Olha só que interessante, né? A gente fala em grau de obesidade, mas não necessariamente uma pessoa que tem, por exemplo, uma obesidade grau 3, ela tem um risco maior do que uma pessoa que tem obesidade grau 1, né? A gente tem outros fatores de risco, então mesmo a pessoa tendo um grau de obesidade menor, mas ela tendo outros fatores de risco associados, de repente uma história familiar de diabetes, ela já teve doença cardiovascular, ou ela já tem um exame de glicemia alterado, ou ela já tem hipertensão, mesmo tendo um grau de obesidade menor, ela pode sim ter um risco maior para diabetes tipo 2. Inclusive, nós temos scores disso que podem ser realizados junto com o seu médico, que calculam o risco alto ou muito alto de desenvolver diabetes tipo 2. E como que a perda de peso ajuda a reduzir o risco ou controlar o diabetes? A perda de peso é o pilar do tratamento do diabetes tipo 2, né? Então, hoje nós temos muitas medicações que inclusive não se concentram especificamente em reduzir a glicemia, trazer essa glicemia para o normal, mas medicações que atuam de forma muito importante também no coração, protegendo o rim, mas independente da medicação, a perda de peso é o pilar do tratamento para esses pacientes. Doutora, quais são os sinais de alerta para alguém com obesidade em relação ao diabetes? Se a gente for pensar só em sinais de alerta, né, muitas vezes a gente vai detectar esses casos de diabetes tipo 2 numa fase muito avançada, né? A gente vai deixar que essa glicemia se eleve muito e então os pacientes apresentem os sintomas relacionados ao diabetes, os sintomas clássicos que são
grande volume de urina, aumento da ingestão hídrica, perda de peso, inclusive, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é que esses pacientes já, assim, lá no início, né, que nós tenhamos um diagnóstico precoce para poder já tratar de forma precoce. Então, muitas vezes, os sinais de alerta não vão ser exatamente esses, né? Mas sim a apresentação de outros fatores de risco, como eu citei agora há pouco, de repente começa a desenvolver uma hipertensão, vai ao médico e vê que tem uma alteração de triglicérides, tem algum parente em primeiro grau ali que já tem histórico da doença, então o paciente já tem que ficar em alerta. Outra questão, aumento da cintura abdominal, né? Hoje a gente fala em maior que 90, a gente pode colocar 94 centímetros para homens, 80 centímetros para mulher. A pessoa não faz atividade física. Muitas vezes um sinal físico que chama muito atenção é quando nós temos o escurecimento da base do pescoço, certo? Que a gente chama de acantose nigricans e que mostra para a gente, um sinal, pode ser um sinal de aumento da insulina. E muitas vezes, então, aquilo chama atenção e procure o profissional de saúde, procure um endocrinologista, procure o seu médico, que de repente já está na hora de desenvolver, de realizar um exame de glicemia. Doutora, como que a obesidade ela influencia na resistência em relação à insulina? Essa pergunta é bem importante, né? Então, a grande relação da obesidade com a resistência insulínica vem do excesso de gordura abdominal. Então, esse excesso de gordura abdominal dificulta a insulina em agir, em fazer o que ela tem que fazer. Então, a gente tem a nossa glicemia, né, que é o nosso combustível, vamos dizer assim, e a insulina precisa colocar essa glicemia, né, esse açúcar, para dentro das células, para elas trabalharem. E à medida que ganha-se gordura abdominal, esse hormônio, a insulina, tem dificuldade em fazer isso que ela tem que fazer. E aí o nosso pâncreas, que é o órgão que secreta a insulina, começa a precisar trabalhar mais, né? Então, eu costumo explicar para os pacientes, olha, você está lá espremendo o seu pâncreas, né? Vai, trabalha, né? Para ele poder secretar mais insulina e tentar dar conta, então, de fazer o que a insulina está com dificuldade em fazer. Doutora, e crianças que desenvolvem o diabetes, como que é e o porquê? Tudo que nós falamos aqui até agora, né, tem relação com a condução e com o tratamento do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é prioritariamente um diabetes do adulto, da pessoa mais velha, das pessoas acima dos 40 anos de idade. Mas, infelizmente, né, por conta do sedentarismo, por conta da alimentação errada, hoje nós estamos vendo esse diabetes tipo 2 se desenvolver em crianças, né? E exatamente por isso, né? E com isso, o ganho de peso. De outra forma, em algumas situações, né, em que esse diabetes se desenvolve de forma muito abrupta, ou que nós não temos esse ganho de peso, e aí nós já temos sintomas relacionados ao diabetes, aí nós teríamos que pensar no diabetes tipo 1. Certo? E daí a importância, então, de um outro tipo de tratamento no diabetes tipo 1 é um tratamento, assim, dependente de insulina realmente e procurar, então, o profissional para esse tratamento adequado. A Prefeitura de Bauru ajustou o edital que prevê a abertura da licitação para a concessão do esgoto do município por 30 anos. As principais alterações no edital são em cláusulas técnicas. O documento, assinado pelo presidente da Comissão de Contratação, Cristiano Zamboni, também alterou a data de abertura dos envelopes das empresas interessadas na bilionária concessão, que passou de 8 para 14 de janeiro do ano que vem. Por enquanto, então, é a maior concessão da história de Bauru, orçada em 3 bilhões e 600 milhões de reais, está marcada para daqui a 62 dias, né? 61 dias, na verdade. Antes de 14 de janeiro, haverá uma audiência pública na Câmara Municipal, marcada para o próximo dia 12 de dezembro, para discutir o modelo adotado pela Prefeitura de Bauru, que fará a licitação de forma direta e não pela Bolsa de Valores, como acontece normalmente em concessões de grande porte, como é este caso. Hoje é noite de superlua. Será que será a última lua superlua deste ano, devido ao movimento elíptico, né, que a Lua realiza em volta da Terra? O nome tradicional é superlua porque ela fica maior que o normal, né, no horizonte, mas ela é chamada cientificamente de lua cheia de perigeu, ponto no qual
ela fica mais próxima da Terra. E de acordo com o Observatório de Astronomia da Unesp, a distância dessa proximidade aí será de 361 mil quilômetros, levando em conta que ela fica em média 406 mil quilômetros de distância. Hoje a Lua se aproxima bem, né? E a essa distância a Lua pode parecer até 30% mais brilhante e até 14% maior no céu. Vai valer a pena, né, observar o céu hoje à noite, isso se não tivermos nuvens, né, para atrapalharem, né? E de acordo com a previsão do tempo, é bem provável que não atrapalhe mesmo, né, pelo menos aqui na região. Isso porque a frente fria que estava por aqui se afastou para o Espírito Santo. A partir da tarde, áreas de instabilidade se desenvolvem, principalmente nas regiões norte, nordeste e leste do estado, favorecendo a formação de nebulosidade e chuva. Já em Bauru, a nebulosidade foi maior pela manhã, quando os termômetros chegaram a marcar 16 graus, mas no período da tarde o tempo fica mais aberto, com chance quase nula de chuva. A máxima prevista é de 28 graus. Padrão de temperatura e nebulosidade que se mantém na região, segundo o IPMET-Unesp, antes de mais dias aí de tempo instável, conforme previsto para o fim de semana, inclusive. Mas aí já é assunto para amanhã, né? A gente conta um pouco mais na próxima edição. Agora a rápida parada no Diário do Brasil e na volta tem o Sanduíche Bauru, agora oficialmente patrimônio cultural e material da cidade. Agora meio-dia e 25 minutos, não saia daí, o Diário volta já. Meio-dia e 28, quase meio-dia e 29, de volta com o Diário do Brasil. E a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais recebeu o número necessário de assinaturas para ser protocolado na Câmara dos Deputados. A autora da proposta é a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e foram 194 assinaturas recolhidas até o fim da manhã da quarta-feira, né, mais que o necessário para a tramitação, que era de 174. Ao longo do dia também ela continuou recebendo mais adesões à PEC. Após ser protocolada, a proposta deverá passar pelas comissões especiais da Câmara e também do Senado para sua aprovação. E o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru oficializou o Sanduíche Bauru como patrimônio cultural e material do município, reconhecendo a sua importância histórica e também cultural para a cidade. O Sanduíche Bauru se torna patrimônio cultural e material do município. Quem traz mais informações é a Olga Suzana Araújo. Bom, o órgão que regularizou esse registro de patrimônio foi o CODEPAC municipal, o Conselho de Defesa do Patrimônio. É o primeiro bem imaterial tombado da cidade, então é um registro que é feito de uma forma diferenciada, não é? Ele não é um imóvel como uma estação central, como outros imóveis da cidade. Então ele faz parte de uma categoria muito específica do património cultural e Bauru pode agora dizer que tem esse bem tombado. Falando um pouco sobre a história do Sanduíche Bauru e também do seu criador. Bom, nós fomos fazer toda uma pesquisa que já vinha sendo desenvolvida pela Secretaria de Cultura há bastantes anos, né? Tem toda essa questão de que o Sanduíche Bauru não foi criado em Bauru, foi criado em São Paulo, mas com a autoria de um bauruense, por isso ele acaba por levar o nome de Bauru para todo o Brasil. E como que esse reconhecimento do Lanche Bauru contribui para a cidade? Bom, acho que agora consegue-se dizer que ele é registrado ao nível municipal. Há quem diga que ele é registrado em São Paulo. Na realidade há uma lei que lhe dá a sua autoria, mas são sempre os órgãos de património que fazem este registro, este tombamento. Então poderá seguir para o CODEFAT, que também faz o registro imaterial dos bens de São Paulo, e poderá um dia ir para o IFAM, né? Levando o nome da cidade de uma maneira muito mais importante. Depois de tantos anos do tradicional Sanduíche Bauru, por que somente agora esse registro? É um processo complexo, toda a novidade, no caso, não é? O património imaterial traz esse estranhamento ainda dentro da cultura, não é?
E Bauru aceitou esse desafio, não é? Temos vários historiadores no departamento, vários outros colaboradores que também vieram participar dessa pesquisa, e é isso, é um bem que acaba por ter uma mobilidade, uma diversidade que permite ouvir vários intervenientes. Então é um bem diferenciado, não é? Mas que agora conseguimos implementar essa categoria. O Ponto Chique, na capital de São Paulo, já serve o lanche Bauru. Mas agora, então, esse registro se dá aqui realmente, oficialmente, para a nossa cidade. Isso. Tivemos até no Ponto Chique também, conversando lá. Há um livro já editado e produzido pelo Senac também, que conta a história. Então são várias histórias, não é uma única história. O importante é que o modo de fazer fique registado e que ele possa ter essa importância e seja salvaguardado, que é essa a nossa ideia. E qual que é o significado e abrangência dessa decisão de se tornar o Sanduíche Bauru em patrimônio cultural e material da cidade no cenário gastronômico? Bom, a nível da gastronomia, a própria Secretaria de Desenvolvimento Económico, ela faz uma certificação e aqui o rito, vamos dizer assim, o rito do registro e do tombamento vai dar uma legitimidade. Então as certificações vão continuar, como sempre ocorreram na cidade, e o próprio Ponto Chique em São Paulo tem essa certificação, mas agora temos também um novo instrumento regulatório que vem trazer essa nova característica. Tem muitas variações do sanduíche, não é? Em São Paulo é feito de um jeito, em cada lugar é feito de outro. O que nós queremos é preservar a receita original. Então, ele fica registrado como modo de fazer. É uma categoria dentro do património material e passa a ser visto como um acarajé na Bahia, por exemplo, né? E onde vai esse sanduíche feito desse modo de fazer, ele pode ser designado como o verdadeiro sanduíche Bauru ou original. Todos os outros são variações, têm a sua componente importante na economia, na cultura, e por isso mesmo este se torna um destaque, sendo ele então o verdadeiro. Bom, vamos falar de esportes no diário, porque hoje tem Bauru Basquete em quadra. Depois de perder para o Corinthians na terça-feira, o Dragão tem novo compromisso na capital paulista. Enfrenta o Pinheiros no ginásio Henrique Villaboim, a partir das 8 horas da noite. Partida que marca um interessante duelo entre armadores gringos, né? O nosso Dontrell Bright contra David Sloan, recente contratação do Pinheiros, que já fez 28 pontos na vitória da equipe sobre o SESI Franca nesta semana. Também será um duelo de gerações entre o quarentão Alex e a promessa Reinando Santos, de 20 anos, né, que vem somando também grandes exibições na temporada. Só por esse quadro já dá para perceber, né, que vai ser um grande jogo hoje à noite, e a gente sempre torcendo, né, por uma vitória do Bauru Basquete e trazendo também um resultado amanhã, né, na edição de sexta-feira. E falando nisso, né, nos dias 15 e 16 de novembro acontece em Bauru o Global Leadership Summit, um dos maiores eventos de liderança do mundo. O Global Leadership Summit, o GLS, é um dos maiores eventos de desenvolvimento de liderança do mundo e vai acontecer nos dias 15 e 16 de novembro aqui em Bauru. O GLS ocorre em mais de 110 países e é traduzido para mais de 55 idiomas. A intenção do evento é apoiar as pessoas no reconhecimento de sua influência e liderança. O que não é liderança? Liderança, imagina você um avião ou um navio que não tem ninguém para liderar. Imagina onde isso vai dar, em lugar nenhum. Então esse evento ele é para a pessoa descobrir o líder que tem dentro dela, para ela mudar tudo aquilo que ela pode influenciar, as pessoas, as situações, ela achar o seu propósito de vida. O GLS vai acontecer no espaço da Primeira Igreja Batista de Bauru. O pastor titular, Herbert Soller, ressaltou a relevância da gama de palestrantes. A gente tem alguns palestrantes muito especiais. Um deles é o diretor da série The Chosen. E também nós temos a Condoleezza Rice, que é uma secretária de Estado americana do governo Bush. É gente de primeira linha que vai palestrar. Esse ano nós teremos muitos temas que agregarão assim
os participantes, como vulnerabilidade, confiança, consistência, map de carreira. Então, cada palestrante do Summit vai trazer assim insights que trarão assim capacitação para cada pessoa que estará aqui conosco. Diferente do que muitos esperam, o evento não é voltado apenas para lideranças já concretizadas no ramo empresarial, mas também para as pequenas lideranças do dia a dia, para a dona de casa, para o empregado, que busca desenvolver dentro de si próprio esse instinto de líder. De acordo com o coordenador do evento, Gideon Fernandes, apesar dos palestrantes serem estrangeiros, as palestras serão dubladas e os participantes receberão um material de estudo como apoio. No dia do evento, a gente estará aqui com uma equipe preparada, né, para dar todo o suporte. A gente vai ter esse momento de processamento, de facilitação, que terão pessoas, né, fazendo essa aplicação, né? Então, assim, o participante ele assiste a palestra, né? E no processamento o facilitador vai ali tá esclarecendo mais, aplicando o conteúdo e ajudando assim o participantes assim esclarecer tudo que ele tem de dúvida das palestras. Então anote aí na sua agenda. O Summit vai acontecer no dia 15 de novembro, da 1 da tarde às 6 da tarde, e no dia 16 de novembro, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde, no auditório da Primeira Igreja Batista de Bauru, localizada na Rua Virgílio Malta, 749. Para se inscrever, basta acessar o site pibbauru.org.br. E chega ao fim o Diário do Brasil desta quinta-feira. Confira as reportagens em nossas redes sociais. Camila Fernandes chega com mais informações para você na edição da noite. Já eu agradeço pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.